Ações, Bitcoin, fundos imobiliários, tesouro direto, CDB ou dólar. Qual desses investimentos faz mais sentido agora em 2026? Quanto que rende? Se eu colocar 10 mil reais, quanto que vai render? Olha só, cada um desses investimentos tem características, riscos, formas de rendimento e remuneração completamente diferentes. E hoje vai ser um guia completo onde eu vou te mostrar como funciona cada um desses investimentos, o que eu penso sobre eles hoje e principalmente o que você deveria avaliar antes de montar a sua carteira. Vai ser um tutorial completo, eu também vou te falar quais eu tenho em carteira e qual é a minha opinião sobre cada um deles. E olha só, no final eu ainda vou te mostrar uma simulação se você tivesse deixado 10 mil reais durante 1 ano, 3 anos e 5 anos em cada um desses investimentos. Agora antes, olha só, se você quer aprender a investir com a visão a longo prazo, entender como montar uma carteira equilibrada e tomar decisões conscientes, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, me segue lá no Instagram, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal e na minha vida também. E vamos direto ao que interessa. Primeiro tipo de ativo que nós vamos falar nesse vídeo é justamente as ações. As ações são investimentos de renda variável, que como o próprio nome diz, elas podem variar ao longo do tempo. E quando você compra uma ação, você basicamente está comprando uma fração de uma empresa, o que te faz te tornar sócio daquele negócio e com isso você passa a ter direitos sobre os lucros de acordo com a quantidade de ações que você tem. Resumindo, é isso, tá? Então, alguns exemplos de ações abertas em bolsa que você pode comprar são, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Magazine Luiza, a Taesa, nós temos também o BB Seguridade, tem várias empresas que você pode se tornar sócio e começar a receber os lucros dessas empresas. E essas que eu citei aqui, elas são de segmentos e têm características completamente diferentes. Por exemplo, o Banco do Brasil é um dos maiores bancos, mas o lucro do Banco do Brasil ele caiu 53% no primeiro trimestre de 2026. Ou seja, o lucro nominal foi de 3,4 bilhões de reais, o que foi bem abaixo do esperado. Isso fez com que o valor das ações caísse. Mas isso não significa que é uma empresa ruim. No caso do Banco do Brasil, o cenário econômico, o cenário político, as incertezas, tudo isso está influenciando e o custo do crédito está aumentando, a inadimplência está aumentando, e isso fez com que o Banco do Brasil apresentasse um resultado muito menor do que o esperado. Porém, a empresa tem fundamentos, a empresa ela paga bons dividendos, se você for olhar um histórico, e ela pode fazer sentido para sua carteira. Agora, olha só, por exemplo, a Petrobras, ela é uma empresa completamente diferente do Banco do Brasil. Ela é uma das maiores empresas de petróleo do mundo e atua principalmente na exploração, produção, refino e venda de petróleo e derivados. Resumindo, a Petrobras ela ganha dinheiro vendendo petróleo, combustíveis e outros produtos ligados ao setor energético. E ela se beneficia muito quando o petróleo está alto. E ultimamente, com a guerra do Irã, com toda essa instabilidade nos Estados Unidos também, o petróleo ele está num dos maiores preços históricos. Então a Petrobras ela está se beneficiando com isso. Então você percebe que cada empresa ela tem um cenário específico que você precisa analisar com calma. A Magazine Luiza, por exemplo, uma das maiores lojas de varejo do Brasil, provavelmente você já comprou várias vezes na Magazine Luiza e infelizmente ela não está tendo bons resultados. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos ela desvalorizou 95% no valor das ações, tá? Então você tem noção, a empresa caiu 95%. Isso porque ela tá tendo prejuízo. Primeiro trimestre de 2026, ela teve um prejuízo de 33 milhões de reais e esses cenários econômicos desfavoráveis também tá contribuindo para que ela tenha todo esse prejuízo. Afinal de contas, se as pessoas estão comprando menos, ela vende menos e tem menos resultado. E margem de varejo é muito baixo, geralmente é 2, 3%. Então é uma característica desse segmento de negócio. Vou dar só mais um exemplo aqui de ações. Taesa. Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia do Brasil. A Taesa ela reportou no primeiro trimestre de 2026 um lucro líquido de 192 milhões de reais. Olha só a diferença. Então, a Taesa está tendo bons resultados, ela paga excelentes dividendos e nós estamos falando de uma empresa que se mantém consistente ao longo dos anos. Eu dei aqui alguns exemplos de ações e isso mostra que você precisa entender exatamente o que aquela empresa faz e que você precisa avaliar se ela faz sentido para sua carteira ou não. Agora sobre os fundos imobiliários. Fundo imobiliário, se você não sabe, é simplesmente uma forma de você investir em imóveis sem precisar comprar
comprar um imóvel inteiro, tá? Ao invés de você precisar juntar milhões de reais para comprar um apartamento, para comprar um shopping, para construir um galpão logístico, através dos fundos imobiliários se juntam várias pessoas e essas pessoas elas conseguem comprar grandes imóveis, grandes ativos no mercado imobiliário. E esses lucros gerados por esses imóveis, como aluguéis, receitas, são distribuídos, divididos entre os investidores. Nós temos fundo de galpão, como é o HGLG, temos fundo de shopping, por exemplo, o XPML11, o MXRF11, que é um fundo de papel. Temos vários fundos imobiliários em segmentos e setores diferentes também. Outro ativo bem conhecido do mercado brasileiro é justamente o Tesouro. O Tesouro, se você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo ele vai te repassar o seu dinheiro mais juros. Inclusive, o Tesouro acabou de lançar o Tesouro Reserva, tá? Que é um título que você consegue sacar até de madrugada e com certeza é um forte competidor para as caixinhas do Nubank, para a poupança e diversos outros investimentos. O Tesouro Reserva é um título que acabou de ser criado e ele tem um potencial de crescimento muito grande. Agora sobre o CDB. O que é um CDB? CDB é você emprestar dinheiro para o banco. Então o banco ele pega dinheiro emprestado com você justamente para ele emprestar para outras pessoas e ganhar mais dinheiro. E o que ele te dá em troca quando ele pega esse dinheiro emprestado com você é te pagar uns juros de volta. Geralmente está atrelado ao CDI. A taxa CDI ela acompanha ali a Selic e hoje no Brasil nós estamos numa taxa de 14,5%. E antes de ir para a tela do notebook aqui, o último ativo que nós vamos falar é o Bitcoin. Eu gosto muito do Bitcoin, é basicamente um dinheiro digital que funciona sem depender de banco, sem depender de governo, e por isso que muita gente vê o Bitcoin como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. O grande diferencial do Bitcoin é que só existirão 21 milhões de moedas no mundo, e isso cria uma sensação de escassez muito parecida com o ouro. Então a tendência é que o Bitcoin ele fique cada vez mais caro, ele ganhe cada vez mais mercado, e se você tiver um percentual, você pode se beneficiar com essa possível alavancagem que ele pode ter. Beleza, Luan, você explicou aqui o que é o Tesouro Direto, um CDB, ações, deu exemplos, fundos imobiliários, falou, enfim, de vários ativos. Agora eu quero saber quanto que rende esses ativos. Eu fiz aqui uma simulação, tá? Se você tivesse investido 10 mil reais em cada um desses ativos por 1 ano, 3 anos e 5 anos, e eu vou te mostrar qual que foi o resultado e qual que teria sido mais benéfico para você. Olha só, eu estou aqui na tela do meu notebook, eu vou te mostrar aqui essa simulação, tá? Vamos começar aqui pelo Tesouro Selic. Se você tivesse colocado 10 mil reais e deixado por 1 ano lá no Tesouro Selic, esses 10 mil reais teria virado para você aqui 11.483,24 centavos. Então, esse seria o Tesouro Selic. Já o CDB, considerando aqui uma taxa de rendimento de mais ou menos 105% do CDI, você teria um pouquinho mais, seria 11.556,40. Agora vamos avaliar aqui a Petrobras. Quanto que eu teria na Petrobras se eu tivesse investido 10 mil reais há 1 ano atrás? E olha só, você teria aqui 16.350,16. Isso aqui mostra o poder das ações, tá? Porque a ação, ela é uma empresa. E essa empresa, ela pode crescer, ela pode vender mais, ela pode ganhar mercado. E isso faz com que o poder de valorização de uma ação seja muito maior do que uma renda fixa, por exemplo. Só que ela também pode perder mercado, parar de vender e cair. Por isso que você precisa ficar atento na hora de escolher as ações, tá? Banco do Brasil. Vamos ver Banco do Brasil, quanto que você teria? Banco do Brasil, nesse caso, ele teria uma queda. Você não teria mais os seus 10 mil reais, você teria 7.731,08. E também, tanto o Banco do Brasil e Petrobras, nós estamos considerando aqui os dividendos e também a valorização da ação, o preço que está a ação. Nesse caso, como o Banco do Brasil ele caiu o preço da ação, você teria perdido um pouco de dinheiro. Só que tem uma coisa, quando você compra um Banco do Brasil, por exemplo, você está pensando em comprar uma empresa para carregar ao longo prazo, ou pelo menos deveria ser essa a sua mentalidade. Você vai olhar se aquela empresa é uma boa empresa, se ela tem fundamento,
dividendos, se ela paga bons dividendos, olhando o histórico passado, se ela pagou bons dividendos, você vai escolher essa ação para você carregar como um sócio, porque você acredita naquele negócio. Não é para você colocar o dinheiro agora e já tirar daqui 6 meses, um ano. A sua mentalidade deve ser de um investidor que acredita naquele negócio, porque ao longo dos anos, esses resultados ele tende a mudar e muito, tá? MXRF11, que é o primeiro fundo imobiliário que nós vamos avaliar aqui, você teria 12.143,73. O mais legal é que fundo imobiliário ele te paga realmente todo mês, certinho ali, ele deposita o valor na sua conta. Então, considerando que você tivesse reinvestido esses valores, você teria aqui esses mais de 12 mil reais. HGLG, eu tenho carteira, eu gosto muito do HGLG, é um fundo de logística e você teria aqui 10.628 reais. Isso considerando um investimento de 10 mil reais, tá? Então, quanto maior o seu investimento, mais você teria aqui, maior seria o seu ganho. Bitcoin, vamos ver quanto que ficou Bitcoin aqui no primeiro ano. Olha só, teria caído um pouco, então você teria aqui 8.397. É um investimento variável, então ele pode realmente mudar. E aqui, considerando que você realmente tivesse comprado dólar, não tivesse comprado nenhuma ação estrangeira, não tivesse comprado nenhum real estate, nenhum fundo imobiliário americano, você simplesmente teria pegado seus 10 mil reais há um ano atrás, comprado dólar. Como o dólar ele teve uma queda significativa, você teria um pouco menos. Agora, vamos ver o dólar. O dólar você teria aqui um pouco menos, tá? 9.600 reais aqui. Lembrando, esse dólar aqui é se você tivesse há um ano atrás pegado 10 mil reais e comprado dólar. Não teria comprado nenhuma ação estrangeira, nenhum fundo imobiliário americano, nada disso. Você simplesmente teria comprado o dólar. E como o dólar ele teve uma queda, você teria um pouco menos de 10 mil reais. Agora o VOO, que é um ETF que acompanha a Bolsa de Valores americana, acompanha o S&P 500, ou seja, basicamente ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E olha só a diferença, você já teria aqui 12.250 reais, tá? Então, quando você investe em ativos, o seu resultado ele tende a ser maior, porque os ativos eles movimentam, as empresas elas crescem, o que é muito mais benefício do que você simplesmente deixar o seu dinheiro parado em dólar, certo? Vamos ver quanto que teria rendido aqui em 3 anos e 5 anos. Olha só, 3 anos. Dá só uma olhada. Bitcoin é o que mais chama atenção. Bitcoin no primeiro ano aqui você teria perdido dinheiro. E se você tivesse investido há 3 anos atrás em Bitcoin 10 mil reais, hoje você teria 55.433. Foi um investimento aqui que teve o maior retorno, justamente porque a moeda cresceu muito nos últimos 3 anos, tá? É um pouco mais arriscado, ele pode subir, pode cair, é mais volátil. Levando em consideração o histórico passado, ele sempre deu bons resultados. Segundo ativo que teve o maior rendimento foi a Petrobras, tá? Você teria aqui R$ 24.957 reais, então você mais que teria dobrado o seu investimento em 3 anos. Esse é o poder de uma ação, de uma boa ação que cresce, e a Petrobras ela se beneficiou muito com o barril do petróleo que tá bem alto ultimamente, justamente porque tá tendo guerra, uma instabilidade econômica, e ela acabou se beneficiando com isso. Aqui o ETF você teria 16.500, Tesouro Selic 14.000, CDB 14.631, Banco do Brasil 12.359, os fundos imobiliários 13.200, MXRF11 e HGLG 12.193, e o dólar você não teria mudado muita coisa, tá? Agora vamos ver 5 anos, olha só, 5 anos, olha só esse resultado da Petrobras aqui, R$ 63.919,87 centavos. Então você teria multiplicado o seu patrimônio em 6 vezes, tá? Olha o resultado que você teria aqui. Se você tivesse investido 10 mil reais há 5 anos atrás, você teria um valor aproximado a 63 mil reais. Segunda posição aqui foi o Bitcoin, que ele teve uma queda, então percebe aqui que você teria 32 mil reais comparado a 3 anos, certo? Isso justamente porque o Bitcoin ele caiu bastante agora, por isso que você teria o valor um pouco menor, mas mesmo assim você teria multiplicado o seu patrimônio em 3 vezes aqui, certo? Tesouro Selic 17.485, CDB 17.970, Banco do Brasil 21.134,98, que é um excelente resultado também, você teria dobrado o seu investimento. MXRF11 17.000, HGLG 14.200, e o dólar você teria perdido um pouco justamente porque o dólar ele tá embaixo. O que você pode tirar de conclusão com tudo isso aqui? Olha só, primeiro ponto, você precisa diversificar o seu
seu patrimônio. Ah, Luan, então eu vou colocar tudo nas ações americanas. Olha só, você teria esse resultado aqui, 17.500. Sendo que aqui dentro do Brasil tem empresas em crescimento, que está crescendo, que está gerando caixa, que está gerando receita, que está agregando na vida das pessoas e que você poderia ganhar com essa rentabilidade. Então, Bitcoin é um investimento que oscila muito, mas olha só, talvez valha a pena você ter 10% dos seus investimentos. Então, a grande lição aqui é, você precisa diversificar os seus investimentos em diferentes classes de ativos. Então, você pode escolher ações, fundos imobiliários, uma criptomoeda, pode colocar o seu dinheiro também em renda fixa, porque quando você faz essa diversificação, o seu resultado ele tende a ser mais consistente e melhor a longo prazo do que você escolher somente um ativo. Inclusive, se você quer aprender como investir do zero, eu tenho uma plataforma completa onde eu ensino passo a passo como você pode entender mais sobre o mercado, sobre as ações, sobre os fundos imobiliários, o que pode fazer sentido para você, como analisar, como avaliar tudo isso aqui de forma detalhada. Se você quiser aprender, só clicar no link que está na descrição do vídeo e você vai ter acesso a essa plataforma completa com várias aulas te ensinando do zero ao avançado, passo a passo, beleza? Gostou do vídeo? De verdade, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui quais desses ativos você tem em carteira hoje. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Luan César, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!